Ele não piscava. Na sala escura, iluminada apenas pelo brilho frio das telas, Afonso Valença assistia à própria casa como quem vigia um inimigo. Cada câmera aberta, cada ângulo ampliado, cada segundo controlado. A mansão, avaliada em milhões, parecia menor vista daquele jeito, quase claustrofóbica, mas não era a casa que o inquietava, era ela, a babá. As câmeras tinham sido instaladas por um único motivo: espionar Iris Morel. E nos primeiros minutos, Afonso tinha certeza de que estava certo. Muito certo, porque o tema era simples e poderoso, quase irresistível para qualquer mente desconfiada. Um milionário que não confia em ninguém, uma babá silenciosa demais, câmeras escondidas e um segredo que não deveria existir. Você também desconfiaria? Não desconfiaria? Afonso cruzou os braços, o maxilar travado, o olhar duro de quem passou a vida inteira acreditando que sentimentos eram fraquezas caras demais. Vamos ver quem você realmente é, murmurou. Na tela principal, a sala de estar aparecia em alta definição. Iris se movia com cuidado excessivo, quase como se tivesse medo de ocupar espaço demais naquele mundo que não era o dela. Roupas simples, gestos contidos, olhos sempre atentos ao chão antes de encarar qualquer pessoa. Ela não parecia a babá perfeita de comerciais, não sorria o tempo todo. Não falava demais, e estranhamente isso incomodava. Afonso lembrava exatamente do dia em que tudo começou. A manhã ainda estava cinza quando ele desceu as escadas e ouviu o choro. Um choro diferente, mais agudo, mais desesperado. Noah, sussurrou acelerando o passo. Noah Valença, 6 anos, autista, sensível a sons, texturas, mudanças. Um menino brilhante, aprisionado num mundo que gritava alto demais para ele. O choro ecoava pela casa. Na sala, Iris estava de costas, parada demais. Você não vai fazer nada? Afonso explodiu. O grito cortou o ar como vidro quebrando. Noah se encolheu imediatamente, as mãos pressionando os ouvidos com força. Iris se virou assustada. Eu estava esperando ele se regular. A terapeuta orientou que... Eu pago você para agir, não para observar. Ele cortou seco, humilhante. O silêncio caiu pesado. Noah chorava ainda mais. Iris baixou os olhos. Não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque aprendera cedo que algumas respostas só pioram a dor. Naquele mesmo dia, Afonso tomou a decisão. Mandou instalar câmeras em todos os cômodos comuns da casa. Sala, cozinha, corredor, quarto do menino, sem aviso, sem conversa. Porque para ele confiança era um risco que homens inteligentes evitavam. Agora, ali estava ele, o milionário, as câmeras, a babá. Tudo alinhado para um julgamento silencioso. Ninguém é tão quieto sem motivo, pensava. Na tela, Iris estava sentada no chão da sala, ao lado de Noah. O menino balançava o corpo. Os dedos pressionavam os ouvidos, tentando escapar do mundo. Ela não tocava nele. Afonso franziu a testa. Negligência, murmurou. Mas então, algo aconteceu. Iris começou a cantar. Não era alto, não era bonito no sentido clássico, não era ensaiado, era quase um sussurro trêmulo. Uma melodia antiga, sem palavras claras, como se fosse mais sentimento do que som. Noah diminuiu o balanço. Depois parou. O choro foi se dissolvendo, como se alguém estivesse fechando uma torneira invisível. Afonso se inclinou para a frente sem perceber. Que música é essa? Iris fechou os olhos enquanto cantava, a mão pressionada contra o próprio peito, o corpo levemente tenso, como se aquela canção também doesse nela. Noah se aproximou, encostou a testa no braço dela e, pela primeira vez em semanas, sorriu. O peito de Afonso apertou, algo incômodo, algo que ele não gostava de sentir. Coincidência, disse em voz baixa, quase como uma defesa. Sempre havia uma explicação lógica.
sempre. No dia seguinte, o telefone tocou. Senhor Valença, aqui é doutora Cecília Brandão, da Escola Especializada do NOA. Afonso já se preparava para reclamações, mas ouviu algo inesperado. Seu filho tem apresentado avanços recentes, pequenos, mas constantes. Ele franziu a testa. Avanços? Sim. Especialmente desde que a nova babá começou a acompanhá-lo. Afonso recostou na cadeira. Ela não tem formação técnica. Não, respondeu a diretora firme, mas tem algo raro. O quê? Presença. Ele soltou um riso curto. Presença não resolve transtornos, mas salva crianças. Cecília respondeu sem hesitar. A frase ficou suspensa no ar. Elegante, implacável. Alguém estava defendendo Iris, e aquilo mexeu mais do que ele gostaria de admitir. Naquela noite, Afonso voltou às câmeras. Agora não apenas para confirmar suspeitas, mas para entender. Avançou gravações, horas, dias. Viu Iris separando alimentos por textura, desligando aparelhos antes que o ruído assustasse Noah, adaptando o mundo para caber no menino. Viu também outra coisa. Ela chorava, sempre escondida, sentada no chão da cozinha, enxugava rápido, respirava fundo, voltava ao trabalho. Por quê? Ele murmurou. Por que alguém choraria assim, quando ninguém está olhando? Ele avançou mais, e então viu. Era madrugada. Iris entrou no quarto de Noah com passos leves, convencida de que ninguém a observava. Mas as câmeras estavam ligadas. Ela se ajoelhou ao lado da cama e fez algo que Afonso jamais conseguiria esquecer. Algo que não parecia trabalho, nem obrigação, nem rotina. Era íntimo, dolorosamente humano, familiar demais. O coração dele acelerou. Não, sussurrou. O que Iris fez naquele quarto não apenas mudaria tudo. Aquilo o faria cair, de joelhos. E quando a verdade finalmente viesse à tona, já não haveria como fingir que ele não viu. Se você quer descobrir o que Iris fez naquele quarto, qual ligação isso tem com o passado oculto de Afonso Valença e que ameaça está prestes a destruir essa família, inscreva-se, ative as notificações e continue essa história até o fim. A madrugada avançava silenciosa. A casa inteira dormia, mas as câmeras não. Iris ajoelhou-se ao lado da cama de Noah com a delicadeza de quem pisa em lembranças frágeis. O menino respirava rápido, inquieto, o corpo tenso mesmo dormindo. Pequenos espasmos atravessavam seus braços, como se o mundo ainda estivesse alto demais dentro dele. Ela tocou o colchão primeiro, depois o chão. Só então aproximou a mão do menino. Não o acordou. Apenas encostou 2 dedos em seu pulso, sentindo o ritmo irregular, e começou a sussurrar. Não era uma oração comum. Não era uma cantiga infantil. Era algo mais antigo, mais profundo. Afonso prendeu a respiração diante da tela. Iris inclinou o rosto e uma lágrima caiu, silenciosa, sobre o lençol. Está tudo bem. Eu estou aqui, ela murmurava. O mundo não vai te engolir hoje. Não vai. Ela levou a mão ao bolso do uniforme e retirou algo pequeno, gasto pelo tempo. Um botão. Um simples botão azul. Colocou-o na mão de Noah e fechou seus dedos em torno dele. O menino relaxou quase instantaneamente. Afonso sentiu o chão se mover sob seus pés. O que é isso? Sussurrou, a voz falhando. Ele avançou a gravação. Voltou. Reviu. Iris beijou a testa de Noah com extremo cuidado, como se pedisse permissão ao ar. Depois ficou ali, sentada no chão, até a respiração do menino se tornar profunda e constante. Ela não sabia. Não tinha como saber. Mas Afonso estava vendo tudo. E aquilo o atingiu com a força de algo esquecido há décadas. O botão. Afonso conhecia aquele botão. Conhecia demais. As mãos dele começaram a tremer.
Ele se afastou da tela, tropeçando na própria cadeira, e apoiou-se na mesa de vidro, como se o corpo tivesse perdido o eixo. O botão azul, quadrado, uma pequena rachadura no canto. Aquele botão tinha estado costurado numa camisa antiga. Uma camisa infantil. Sua. O ar ficou pesado demais para respirar. Imagens começaram a invadir sua mente sem pedir licença. Um quarto pequeno, paredes descascadas, uma mulher sentada no chão, sua mãe, pobre, cansada, doente, cantando baixinho enquanto ele chorava, cantando exatamente aquela melodia. Não, Afonso levou a mão ao rosto. Isso não pode ser real. Mas era, ele lembrava agora. O botão era tudo o que restara daquela camisa depois que sua mãe precisou vender as outras roupas para comprar remédio. Ela arrancara o botão e colocara na mão dele naquela noite. Quando o mundo ficar barulhento demais, segura isso, ela dissera, e lembra que alguém te ama. Afonso caiu de joelhos no tapete frio do escritório. Literalmente. O milionário que nunca se curvara a ninguém agora tremia, com lágrimas quentes escorrendo sem controle. Como você sabe? Murmurou para a tela. Como você sabe disso? A memória o puxou com violência. Ele tinha 7 anos. O mesmo olhar assustado de Noah. A mesma sensibilidade ao som, o pai ausente, a casa vazia, a fome disfarçada. A mãe cantava para abafar o barulho da rua, das brigas, do mundo que nunca parava. Ela também se ajoelhava ao lado da cama. Ela também chorava escondida. Até o dia em que não conseguiu mais se levantar. Afonso lembrava do hospital, do cheiro, da luz branca e do silêncio depois, silêncio demais. Ele crescera jurando nunca mais depender de ninguém, nunca mais confiar, nunca mais ser fraco. Construiu um império sobre esse juramento e agora uma babá silenciosa havia atravessado todas as muralhas. Afonso ficou ali por longos minutos, no chão, com a testa apoiada nas mãos. Quando se levantou, não era o mesmo homem. O olhar ainda duro, mas quebrado por dentro. Eu vou proteger você, disse em voz baixa, sem saber se falava com Noah, com Iris ou com o menino que ele fora. Eu prometo. No dia seguinte, Iris chegou mais cedo. Encontrou a mesa posta. Café quente, pão fresco, frutas cortadas com cuidado. Afonso estava sentado, sem o celular, sem o computador. Bom dia, ele disse. Ela estranhou. Bom dia, senhor. Sente-se, pediu, apontando a cadeira. Iris hesitou, sentou. Noah dormiu bem, ela comentou, tentando manter a rotina. Eu sei, ele respondeu. Ela congelou por um segundo. Afonso respirou fundo. Obrigado, disse com a voz rouca, pelo que você faz por ele. Os olhos de Iris se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Eu só... cuido. Não, ele balançou a cabeça. Você faz mais do que isso. Pela primeira vez alguém via. Mas a paz durou pouco. Naquela mesma tarde, o telefone de Afonso tocou novamente. Senhor Valença, aqui é do Conselho Tutelar. O coração dele apertou. Recebemos uma denúncia anônima sobre vigilância ilegal e possível invasão de privacidade envolvendo uma funcionária da sua residência. Afonso sentiu o sangue gelar. Ele olhou para a sala. Iris brincava com Noah no chão. Riam. Estamos indo até aí, continuou a voz. E se confirmado, isso pode resultar no afastamento imediato da babá e reavaliação da guarda da criança. A ligação caiu como uma sentença. Afonso fechou os olhos. Ele sabia. As câmeras, o controle, a desconfiança, tudo que ele fizera para proteger, agora ameaçava destruir. Ele abriu os olhos e tomou uma decisão. Naquela noite, Afonso desligou todas as câmeras, uma por uma. Depois, pegou os discos rígidos, apagou tudo, menos uma gravação, aquela. Guardou num cofre, não como prova, mas como lembrança do dia em que finalmente enxergou. Ele caminhou até o quarto de Noah. Sentou-se no chão.
Cantou. A melodia saiu torta, feia, emocionada. Mas Noa se aproximou, encostou a testa no braço dele e sorriu. Afonso chorou de novo, diferente. No dia seguinte, Íris não apareceu. O portão permaneceu fechado, o celular desligado. Afonso sentiu o velho pânico voltar. Ele não sabia ainda. Mas a ameaça não vinha apenas do conselho. O passado de Íris também guardava sombras. E alguém estava prestes a usá-las. O mundo ia gritar de novo. A pergunta era, eles conseguiriam se manter de pé dessa vez? O relógio da sala marcava 8 horas. 8h05, 8h15. Íris nunca se atrasava. Afonso caminhava de um lado para o outro, sentindo o coração bater num ritmo que ele não reconhecia mais. Noa estava sentado no tapete, alinhando carrinhos por cor, mas levantava o olhar a cada ruído vindo da rua. Ela já vem, Afonso disse, mais para si do que para o menino. Mas o silêncio persistia. O telefone de Íris continuava desligado. Afonso respirou fundo, pegou as chaves e saiu. O carro cortou a cidade com pressa contida. Ele lembrava vagamente do endereço que ela mencionara uma vez, quase por acaso, quando falou do trajeto longo de ônibus. Um bairro antigo, esquecido, onde os prédios pareciam cansados de existir. Estacionou em frente a um conjunto de casas geminadas, pintura descascada, muros baixos. Chamou. Ninguém respondeu. Chamou de novo. A porta abriu devagar. Uma mulher idosa apareceu, apoiada numa bengala, os olhos fundos. A senhora conhece Íris Morel? Afonso perguntou. A mulher o analisou de cima a baixo. Conheço, respondeu. Ela mora aqui. Ou morava. O que aconteceu? A mulher suspirou. Levaram ela de madrugada. Afonso sentiu o chão desaparecer. Quem? Um homem. Disse que era da família. Mas eu vi no olho dele que não era coisa boa. O ar ficou pesado demais. Para onde? Não sei. Só sei que ela chorava. E pedia para avisarem que não tinha feito nada errado. Afonso fechou os punhos. A promessa que fizera no chão do escritório voltou inteira, ardendo. Horas depois, sentado sozinho na sala da mansão, Afonso finalmente abriu a única gravação que tinha guardado. Não a do quarto de Noa, outra, uma que ele quase não tinha assistido. Mostrava Íris na cozinha, tarde da noite, falando sozinha. Se ele descobrir... Ela murmurava. Se souber quem eu fui, tudo acaba. Afonso avançou. Íris chorava. Mas o menino, ele não merece perder isso, não agora. Afonso sentiu um frio na espinha. Quem ela foi? O passado de Íris começou a se desenhar como uma sombra alongada. Ela tinha 15 anos quando o mundo desabou. A mãe morreu cedo demais. O pai nunca existiu. A casa virou dívida. Íris fugiu. Caiu nas mãos erradas. Um homem que prometia proteção. Depois cobrou em medo. Anos vivendo invisível, sem nome fixo, sem futuro, até o dia em que fugiu de novo. Mudou de cidade. Mudou de nome. Mas o passado não esquece. Ele cobra. O telefone de Afonso tocou à noite. O senhor gosta da babá, não gosta? Uma voz masculina disse, calma demais. Onde ela está? Afonso perguntou sem rodeios. Segura. Por enquanto. O coração dele bateu forte. O que você quer? Silêncio e distância. O passado dela não combina com sua imagem. A ligação caiu. Afonso ficou parado, sentindo a raiva crescer como fogo controlado demais. Ele não ligou para advogados, não ligou para a polícia. Ligou para alguém que devia um favor antigo, um nome enterrado no submundo que ele ajudara a destruir anos atrás. Preciso encontrar uma pessoa, Afonso disse. Rápido e sem barulho. A resposta veio curta. Vai custar. Não importa, Afonso desligou. Olhou para Noa, que brincava alheio, mas atento. Eu prometi, disse baixo, e eu não quebro promessas. Na madrugada seguinte,
Afonso dirigia por ruas que nunca frequentara. Galpões abandonados, luzes falhando, cheiro de ferrugem e medo. Parou, desceu. Ouviu vozes. Íris estava sentada numa cadeira, as mãos amarradas, o rosto cansado, mas os olhos ainda firmes. Quando o viu, não sorriu. Chorou. Eu sabia que isso ia acontecer. Sussurrou. Afonso se aproximou. Você não está sozinha, disse. O homem atrás riu. Bonito discurso milionário. Mas isso aqui não é filme. Afonso olhou para ele, sem medo. Não, respondeu. É ajuste de contas. Horas depois, o amanhecer encontrou Afonso e Íris sentados no carro, em silêncio. Noah dormia no banco de trás, seguro. Mas a guerra não tinha acabado. O conselho tutelar aguardava. A imprensa rondava. E o passado de Íris ainda respirava. A pergunta agora não era mais se eles cairiam. Era quanto estavam dispostos a perder para ficar de pé. O dia amanheceu pálido, como se a cidade tivesse passado a noite em claro. Afonso estacionou o carro na garagem sem desligar o motor por alguns segundos. Íris permaneceu imóvel no banco do passageiro, as mãos trêmulas apoiadas no colo, o olhar perdido em algum ponto entre o medo e o alívio. Noah dormia, respirava tranquilo. Aquele detalhe mantinha tudo em pé. Afonso desligou o carro. Você pode ficar aqui, disse baixo. Ninguém vai te tirar de perto dele. Íris engoliu em seco. Eles não vão parar, respondeu. Nunca param. Ele assentiu. Então eu também não paro. Horas depois, a campainha tocou. 2 mulheres, um homem. Pastas nas mãos. O conselho tutelar. Afonso abriu a porta sem hesitar. Senhor Afonso Valença, disse a mais velha. Precisamos conversar. Ele abriu passagem. Íris observava de longe, o coração disparado. Noah se encolheu ao ver estranhos. Ele pode ficar comigo? Íris perguntou. Pode, respondeu Afonso antes de qualquer um. A assistente social anotou algo. Sentaram-se à mesa. Recebemos denúncias graves, começou a mulher. Vigilância sem consentimento, possível abuso de autoridade e histórico duvidoso da cuidadora. Íris fechou os olhos. Afonso respirou fundo. As câmeras foram desligadas, disse. Todas. Eu assumo total responsabilidade. E a senhora Morel? Perguntou o homem, olhando direto para Íris. Eu nunca machuquei ninguém, ela disse, com a voz firme apesar do tremor. Eu só cuidei. Afonso se levantou. Ela salvou meu filho, disse. De um mundo que eu mesmo tornava pesado demais. Silêncio. A assistente social o encarou. O senhor entende que isso pode custar a guarda? Entendo, respondeu. Mas também sei que meu filho precisa de amor antes de qualquer protocolo. Afonso abriu a pasta que havia preparado. Aqui estão os relatórios médicos, disse. A evolução do Noah, antes e depois. Colocou fotos, gráficos, relatos. E aqui, continuou, está o depoimento da escola, da terapeuta, da diretora. O clima mudou. A assistente social folheou os papéis em silêncio. E o passado da senhora Morel? Insistiu o homem. Íris levantou-se. Eu errei, disse. Fugi, me escondi. Mas nunca voltei atrás para ferir alguém. Eu só quis sobreviver. Afonso colocou-se ao lado dela. Se isso for crime, disse, então eu assumo junto. O olhar da assistente social suavizou por um segundo. Precisamos avaliar tudo, respondeu. Mas por enquanto, o menino permanece aqui. Íris soltou o ar que parecia prender há anos. Naquela noite, Íris sentou-se no quarto de hóspedes. Não conseguia dormir. Afonso apareceu à porta. Eu nunca pedi desculpas, disse ele, nem quando devia. Ela o encarou. Não é fácil pedir, mas é necessário, respondeu. Eu te humilhei, te vigiei, duvidei de tudo que você é. Silêncio. Ainda assim, ele continuou, você cuidou do meu filho melhor do que eu.
Iris chorou. Não de dor, de cansaço. Eu vi o Noah, ela disse, e vi você criança dentro dele. Afonso sentiu o golpe. Eu também vi, respondeu. Tarde demais. Não, Iris balançou a cabeça. Enquanto houver cuidado, nunca é tarde. O telefone tocou de madrugada, número desconhecido. Afonso atendeu. Você se acha herói agora? A voz masculina disse. Acabou, respondeu Afonso. Ela não é mais sua refém. Você mexeu onde não devia. A voz riu. Amanhã isso vai estar em todos os jornais. A ligação caiu. Afonso fechou os olhos. A guerra mudava de forma. Agora era pública. Na manhã seguinte, a manchete explodiu. Fotos, títulos distorcidos, insinuações. O milionário, a babá e o segredo. Afonso desligou a televisão. Vestiu um paletó simples. Para onde você vai? Iris perguntou. Assumir tudo, respondeu. Sem esconder nada. Ele se abaixou diante de Noah. Vou voltar, disse. Noah tocou o rosto dele. Volta mesmo. Afonso sorriu. Sempre. Quando Afonso saiu pela porta, Iris sentiu o pressentimento atravessar o peito. Algo ainda faltava, algo ainda vinha. Porque algumas verdades libertam e outras atraem inimigos dispostos a destruir tudo. E o mundo estava prestes a testar até onde aquela promessa realmente ia. Afonso entrou no prédio de vidro como quem entra num tribunal sem juiz. Câmeras, microfones, olhares famintos. A imprensa se amontoava como se esperasse sangue. Senhor Valença, a babá foi sequestrada? O senhor espionava funcionários? Seu filho corre risco? Ele parou diante dos microfones. Respirou e falou. Eu errei. O burburinho cessou por um segundo. Errei como homem, como pai, como ser humano. Instalei câmeras porque tinha medo. Medo de perder. Medo de confiar. E esse medo quase destruiu tudo que ainda me restava. As perguntas vieram como tiros. E a babá? O passado dela? A denúncia? Afonso continuou. Iris Morel não é uma ameaça. É a razão pela qual meu filho voltou a dormir sem chorar. É a razão pela qual eu finalmente lembrei quem eu fui antes de virar alguém que só sabia controlar. Silêncio. Se alguém aqui precisa responder por algo, concluiu, sou eu. A coletiva terminou sem aplausos, mas terminou com algo mais raro. Respeito. Mesmo assim, a reação veio. Patrocinadores recuaram. Contratos foram congelados. Ações oscilaram. O império de Afonso começou a ranger. À noite, sozinho no escritório, ele observava números caírem na tela como se fossem folhas secas. Não sentia pânico, sentia clareza. Pela primeira vez, perder dinheiro não doía tanto quanto quase ter perdido Noah. No quarto, Iris encarava o próprio reflexo. Sem maquiagem, sem máscara. A mulher que sobrevivera escondendo-se agora estava exposta. Ela pensou em ir embora, desaparecer outra vez. Mas então ouviu a risada de Noah no corredor. E ficou. Na terceira noite, o homem ligou de novo. Última chance, disse. Some com ela, ou o passado vem inteiro à tona. Afonso respondeu sem elevar a voz. Faça. Do outro lado, silêncio. Faça, repetiu. Porque agora eu não corro mais. Na manhã seguinte, Afonso sentou-se no chão da sala. Sem reuniões, sem celular. Iris observava da porta. Vem, ele disse. Ela se sentou. Noah se colocou entre os dois. Afonso começou a cantar. A mesma melodia. Imperfeita, honesta. Iris fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não sentia desde criança. Segurança. Dias depois, o homem foi preso. Outras vítimas apareceram. Outros nomes. Outras histórias. O passado de Iris não era mais só dela. Era prova. Era denúncia. Era fim. Meses se passaram. A casa mudou. Sem câmeras, sem gritos, sem medo.
Afonso recusou alguns negócios, escolheu outros. Noa avançou. Íris ficou, não como babá apenas, como parte. Numa noite tranquila, enquanto Noa dormia, Íris encontrou o botão azul sobre a mesa. Ao lado, um novo, 2 botões, 2 histórias, 2 começos. Ela sorriu, mas sentiu o pressentimento leve no peito. Porque algumas famílias não nascem do sangue, nascem da escolha. E toda escolha sempre será testada outra vez. O silêncio da casa já não era vazio. Era um silêncio habitado. Afonso caminhava descalço pelo corredor quando ouviu o som baixo vindo do quarto de Noa. Parou. Encostou a mão na parede. Não era choro, era a melodia. Íris estava sentada ao lado da cama, cantando quase sem voz. Noa dormia, os dedos fechados em torno do botão azul, como se segurasse um segredo que só ele compreendia. Afonso não entrou. Ficou ali, ouvindo, com o peito apertado por algo que não era dor nem alegria. Era reconhecimento. Os dias seguintes passaram sem explosões externas, mas por dentro tudo continuava em movimento. Afonso sentiu o peso do que perdera. Íris sentia o medo do que ainda podia vir. Noa sentia o mundo um pouco menos alto, mas o descanso não era completo. Nunca era. Uma carta chegou numa manhã chuvosa, sem remetente. Afonso abriu com cuidado, poucas linhas. Algumas verdades não querem justiça, querem vingança. Cuide bem do que ama. O papel tremia levemente entre seus dedos. Ele não contou a Íris, ainda. Na semana seguinte, uma mulher apareceu no portão. Rosto pálido, olhos fundos, postura rígida. Eu preciso falar com Íris Morel, disse ao segurança. O nome soou como um sino quebrado. Afonso foi até o portão. Ela não está disponível, respondeu. A mulher sorriu sem alegria. Está sim, ela sempre esteve. Só fingiu que não. Íris observava da varanda. O sangue sumiu do rosto. Afonso, ela chamou, a voz falhando. Ele olhou para ela e soube. Algumas sombras não pertencem ao passado. Elas esperam. Sentados à mesa, a mulher não perdeu tempo. Meu nome é Renata, disse. Eu estive no mesmo lugar que ela, no mesmo inferno. Íris baixou a cabeça. Você fugiu, continuou Renata. Eu fiquei. O silêncio pesou. Ele está preso, Renata disse. Mas há outros, e eles sabem que você existe. Íris apertou as mãos. Eu só quis cuidar de uma criança, sussurrou. E isso, Renata respondeu, foi o que mais doeu em você. Afonso sentiu a raiva subir. O que você quer? Renata olhou direto para Íris. Que pare de se esconder, porque enquanto você foge, outras continuam presas. Naquela noite, Íris não dormiu. Sentou-se no chão do quarto, abraçando os próprios joelhos. Eu não posso, disse a Afonso. Se eu falar, se eu aparecer, isso respinga em vocês, em Noa. Afonso sentou-se à frente dela. Você já salvou uma vida, respondeu. Talvez agora precise salvar mais. Ela chorou. Não de medo, de responsabilidade. Na manhã seguinte, Íris pediu para falar, não com a imprensa, com a polícia, com o Ministério Público, com quem quisesse ouvir. Afonso esteve ao lado dela, não como escudo, como testemunha. O processo foi longo, depoimentos, noites sem dormir, ameaças veladas, mas algo mudou. Outras mulheres surgiram, outras vozes, outras histórias. O medo começou a mudar de lado. Noa passou a chamar Íris pelo nome. Depois, algo diferente. Não era mãe, não era babá. Era algo novo, algo deles. Afonso observava em silêncio, entendendo que nem tudo precisa de rótulo para ser real. Meses depois, numa tarde comum, Íris encontrou Afonso no jardim. Eu pensei em ir embora, disse. Algumas vezes. Eu sei, respondeu. Mas toda vez eu lembro da música. Afonso sorriu. Ela sempre volta. Noa correu até eles.
Segurava 2 botões. Colocou um na mão de cada um. Depois, os abraçou. O mundo ainda existia. Ainda fazia barulho. Ainda machucava. Mas ali, naquele instante, havia algo mais forte. Não era riqueza. Não era redenção completa. Era escolha. E algumas escolhas, quando feitas de verdade, nunca mais se desfazem. O tempo não parou. Ele apenas mudou de ritmo. A casa de Afonso deixou de ser um lugar de passagem e virou território. Cada canto ganhou memória. Cada silêncio, significado. Noa já não se assustava com o barulho da chuva. Íris já não acordava em sobressalto no meio da noite. E Afonso, pela primeira vez desde a infância, dormia sem sonhar com perdas. Mas finais verdadeiros não chegam sem um último teste. A audiência foi marcada para uma manhã nublada. Íris sentou-se diante do juiz com as mãos firmes, mesmo com o coração em disparada. Renata estava ao seu lado, outras mulheres atrás. Um coro silencioso de histórias que ninguém quis ouvir por anos. Do outro lado, advogados frios, olhares calculados, tentativas de desqualificar, de reduzir, de apagar. A senhora confirma que usou identidade falsa? Perguntou um deles. Sim, Íris respondeu. Para sobreviver. E confirma que se infiltrou numa residência de alto padrão sem revelar seu passado? Afonso se levantou antes que ela respondesse. Ela não se infiltrou, disse. Ela foi contratada e salvou meu filho. O juiz pediu ordem. Íris respirou fundo. Eu não escondi quem eu era para ferir, disse. Eu escondi para não morrer, mas não me escondo mais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Depois, algo raro, respeitoso. As provas vieram uma a uma. Registros, testemunhos, nomes. O sistema que sustentava aquele homem começou a ruir em público. E quando a sentença foi lida, Íris fechou os olhos. Não por alívio, por encerramento. Um ciclo finalmente se fechava. Afonso perdeu contratos, perdeu aliados, perdeu convites, mas ganhou algo que dinheiro nunca comprou. A autoridade moral. Quando falou, agora as pessoas escutavam. Não pelo poder, mas pela verdade. Meses depois, a casa recebeu menos visitas, mas mais risadas. Noa começou a falar frases completas, curta, imperfeitas, lindas. Íris fica, disse um dia, simplesmente. Ela sorriu. Afonso ajoelhou-se diante do filho. Íris sempre fica, respondeu, não como posse, como escolha mútua. Numa noite calma, Afonso desligou a última câmera esquecida no escritório. Não havia mais necessidade. Sentou-se no chão da sala. Íris ao seu lado, Noa entre os dois. A música veio sozinha, sem medo, sem passado pesando. Afonso fechou os olhos e chorou. Não de culpa, de gratidão. Porque às vezes, o que derruba um homem de joelhos não é o pecado que ele descobre nos outros. É a humanidade que ele reencontra em si mesmo. E essa, quando volta, nunca mais aceita viver presa atrás de câmeras.